Por que os filhos de Deus sofrem? Essa é uma pergunta inquietante, não é verdade? Os filhos de Deus, porventura, estariam livres do sofrimento? Há alguns que acreditam que sim. Há os que afirmam que as enfermidades, a falta de dinheiro e todos os outros problemas que afetam a vida humana seriam consequência da falta de fé. Estaria aí a causa do sofrimento? Ligado a isso, houve-se ainda uma outra observação. Se Deus é amor, por que Deus permite que seus filhos sofram? Enfim, irmãos e irmãos, estas são algumas das reflexões e algumas das questões que estão abordadas no livro de Jó. E aqui na Comunidade Cristo de Porto Alegre, a partir de amanhã, dia 22 de outubro, nós queremos iniciar a leitura deste livro. E eu anotei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, visando a leitura deste livro. É verdade que o livro de Jó, eu acredito que não está entre os livros mais conhecidos e os livros mais lidos da Bíblia. Contudo, quando se fala de sofrimento, logo pensa-se no livro de Jó. Concordam? Também quando se fala de paciência no sofrimento, também logo se lembra do livro de Jó, da paciência de Jó. Então fica aí o desafio para nos próximos 40 dias, ou melhor, 42 dias, nós lermos pelo menos um capítulo deste livro por dia. Existe muita especulação em torno do sofrimento. O que estaria por trás do sofrimento? Há os que entendem que o sofrimento purifica o ser humano e afirmam que, na medida que o ser humano sofre, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se purificando e vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Será? Já outros veem o sofrimento simplesmente como castigo de Deus e pronto. A pessoa sofre, ela está sendo castigada por Deus. Porém, eu pergunto, quem é capaz de interpretar e de entender todos os sofrimentos humanos e as razões que existem por trás de todos os sofrimentos? Há coisas que vão muito além da nossa capacidade de perceber, de entender ou de compreender tudo o que acontece. E o livro de Jó, ele se ocupa com essas questões. Ele conduz a reflexão, ele faz pensar, ele faz refletir. Existem teólogos que afirmam que o livro de Jó, na verdade, é apenas uma peça teatral e que Jó e os seus amigos seriam apenas personagens fictícios. Alguém escreveu uma peça teatral em torno do sofrimento, tendo como personagens Jó e seus 3 amigos. Contudo, se nós olharmos outros textos da Bíblia, nós vamos constatar de que a Bíblia vê Jó como realmente um personagem histórico, alguém que existiu num determinado tempo. O profeta Ezequiel menciona Jó e também o apóstolo Tiago, na sua epístola, menciona Jó. E é Tiago que fala e elogia a paciência de Jó em meio ao sofrimento. Ainda lá no livro de Gênesis, capítulo 36, é mencionado um personagem chamado Jobade. E há também os intérpretes da Bíblia que acreditam que esse Jobade tenha sido Jó. O que é mais aceito pelos estudiosos da Bíblia é de que Jó viveu mais ou menos lá por volta do tempo dos patriarcas, no tempo de Abraão, Isaque e Jacó, mas que o livro de Jó foi escrito posteriormente. Não sabemos exatamente quem foi o autor deste livro. E Lutero também acreditava que o livro de Jó tenha sido escrito aí no tempo de Salomão, em que muita literatura bíblica surgiu. Porém, o que de fato importa é que esse livro foi escrito para nós
para a nossa reflexão. E que os diálogos deste livro, eles nos ajudam a refletir sobre a nossa vida, sobre o sofrimento na nossa vida, mas nos ajudam, sobretudo, a entender sobre nosso relacionamento com o nosso Deus. Por isso eu quero trazer, assim, agora, em poucas palavras, um breve resumo do livro de Jó, para, quem sabe, facilitar a nossa leitura bíblica. O ponto de partida deste livro, na verdade, está no capítulo 1, verso 9, porque o texto bíblico descreve de que houve um encontro de Deus com Satanás. E Satanás veio de rodear a terra. E então Deus lhe dirigiu a pergunta: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. No entanto, Satanás reagiu e colocou em dúvida a fidelidade de Jó. Ele disse assim: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Ou seja, Satanás diz a Deus que Jó é interesseiro. Ele teme a Deus porque tudo vai bem, porque Deus o tem abençoado, ou seja, Deus colocou uma cerca ao redor dele, Deus o tem protegido e guardado. E aí Satanás sugeriu: porém, estende a tua mão, toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. E Deus disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a tua mão contra ele. E aí sucede-se o relato. Da noite para o dia, Jó perdeu seus bens, perdeu seus empregados, seus servos, perdeu seus filhos, sua família. E então, sentado na terra, em profunda reflexão e meditação, Jó afirmou: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, mesmo nesse contexto, Jó dá glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Já no capítulo 2, tem um novo diálogo de Deus com Satanás. E, novamente, Deus pergunta a Satanás: você reparou no meu servo Jó? E Satanás, de certa forma, novamente coloca em dúvida a fidelidade de Jó e diz: olha, um homem pode suportar a perda dos bens, daquilo que ele tem, mas se ele sentir na própria carne, na própria pele, a dor e a ameaça da morte, aí as coisas mudam. Perdão. Foi aí que Satanás disse a Deus: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E mais uma vez Deus disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. E aí Satanás feriu a Jó de tumores malignos, da planta dos pés ao topo da cabeça. E o estado de Jó se tornou deplorável, ao ponto de a sua própria esposa lhe sugerir: acaba com isso, amaldiçoa a Deus, tira a tua própria vida e acaba com isso. E mesmo nesse estado deplorável, Jó respondeu à sua esposa dizendo: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E o texto bíblico afirma que nisso tudo Jó não pecou. E então segue-se a visita dos amigos de Jó. 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. São 3 amigos que se apresentam e que vão visitar Jó nesse estado deplorável em que ele se encontra. E a primeira atitude dos 3 amigos, ela é elogiável.
numa atitude de empatia com a situação de Jó, eles se assentam com ele na terra. E durante 7 dias e 7 noites ficam em silêncio, respeitando a dor de Jó, porque segundo o texto bíblico, a dor era muito grande. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor dele era muito grande. Aí temos uma lição bem interessante para nós, que nos mostra que, indo ao encontro de pessoas que sofrem, é muito importante tentar entender a dor deles, ou tentar mostrar empatia com a dor deles, colocar-se do lado deles e não começar logo a dizer o que nós achamos sobre a dor dele, mas deixar que ele sinta que estamos do lado dele. É muito importante isso. Só que a segunda atitude, ou a próxima atitude dos amigos de Jó, eu diria assim, foi um desastre. Por quê? Porque eles começam questionando Jó. Porque no entender deles, Jó deveria ter cometido um pecado muito grave para estar sofrendo tudo o que ele sofria. A visão deles era mais ou menos esta: Deus abençoa os bons e castiga os maus. Então, se Jó estava sendo castigado, ele deve ter cometido um pecado muito grande, e por isso eles tentam mostrar isso para Jó, dizendo que ele deve confessar o pecado que cometeu e assim por diante. Bom, isso faz parte agora então do diálogo. Os próximos capítulos, até praticamente o final do livro, giram em torno desses diálogos. Jó fala, os amigos falam, Jó fala, os amigos reagem e assim por diante. E lá no final, Deus fala. Deus dá a sua palavra. Portanto, está aí o desafio. Vamos ler este livro e vamos ver o que nós podemos extrair dele para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Nas próximas semanas apresentaremos mais um vídeo em torno de alguns dos destaques deste diálogo dos amigos com Jó e também das manifestações de Jó e da palavra de Deus. Abençoada leitura.